Olá, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma história que vai mexer com o coração de vocês aqui no canal. Hoje eu trouxe uma história muito especial. É sobre Alice, uma jovem milionária de 25 anos que vive em uma bela mansão em Pelotas. Ela tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas há uma coisa que sempre faltou na vida dela: o amor verdadeiro. E esse amor estava bem ali, diante dos seus olhos há anos, nas mãos calejadas e no sorriso tímido de Daniel, o jardineiro da família. Eles cresceram se desejando em silêncio, trocando olhares que diziam muito mais do que palavras. Mas quando finalmente se entregam um ao outro, Alice descobre algo que vai mudar suas vidas para sempre. A reação de Daniel vai emocionar vocês tanto quanto emocionou a mim. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanha o canal, que deixam seu like, comenta com carinho e compartilha nossas histórias. Vocês são a razão de eu estar aqui todos os dias. Agora me falem nos comentários. Como vocês estão aproveitando esse momento? Estão relaxando depois do trabalho? Talvez preparando um chá quentinho para acompanhar a história? Ou quem sabe ouvindo enquanto fazem alguma tarefa de casa? Adoro saber como vocês vivem esses momentos especiais conosco. Então se acomodem bem aí, porque nossa história de hoje vai começar agora. Alice tinha apenas 16 anos quando viu Daniel pela primeira vez. Era uma manhã de março em Pelotas, e o garoto de 18 anos estava parado no portão da mansão, segurando uma mochila velha e olhando para a casa imensa com uma mistura de nervosismo e determinação. Ela estava na varanda do segundo andar, fingindo ler um livro, mas na verdade observando aquele rapaz alto e magro que ia assumir o lugar do pai no jardim. O Sr. Joaquim tinha trabalhado para a família de Alice por mais de 20 anos, cuidando dos jardins com um carinho que transformava cada canteiro em uma obra de arte. Mas um derrame repentino tinha tirado dele a força para continuar. E agora era a vez do filho mais novo pegar as ferramentas e seguir o caminho do pai. Daniel parecia perdido naquele primeiro dia, caminhando pelos jardins imensos, como se tentasse decorar cada detalhe. Alice o observava da janela do quarto, curiosa para saber como seria ter alguém da idade dela trabalhando tão perto de casa. Ela tinha crescido cercada de funcionários mais velhos, pessoas que a viam como a menina da casa desde sempre. Mas Daniel era diferente. Ele era jovem, tinha os olhos escuros mais bonitos que ela já tinha visto, e quando sorria para cumprimentar os outros funcionários, Alice sentia algo estranho no peito, uma sensação que ela não sabia nomear. As primeiras semanas foram difíceis para Daniel. Ele chegava cedo, antes mesmo do sol nascer, e trabalhava até o final da tarde, tentando aprender todos os segredos que o pai tinha guardado durante anos. Alice via a dedicação dele, como ele não desistia mesmo quando alguma planta não crescia do jeito certo ou quando a terra teimava em não cooperar. Ela começou a inventar desculpas para passar mais tempo no jardim. Dizia para a mãe que ia ler embaixo das árvores ou que queria aprender sobre as flores. Carmen, a mãe de Alice, sorria com um brilho especial nos olhos, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Mas nunca disse nada. Foi numa tarde de abril, quando as folhas já estavam ficando amareladas, que Alice e Daniel trocaram as primeiras palavras de verdade. Ela estava sentada debaixo da grande jabuticabeira com um livro no colo quando viu Daniel lutando para carregar um saco pesado de terra. Sem pensar duas vezes, Alice se levantou e foi até ele. — Você precisa de ajuda? Perguntou ela, e Daniel parou no meio do caminho surpreso. — Não precisa se preocupar, dona Alice. Eu consigo, respondeu ele, mas ela já estava do lado dele, tentando pegar uma ponta do saco. — Não sou dona de nada. — Pode me chamar só de Alice, disse ela. E pela primeira vez Daniel sorriu de verdade para ela, um sorriso que fez o coração da menina acelerar de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. A partir daquele dia, as conversas entre eles foram se tornando mais naturais. Alice descobriu que Daniel gostava de ler, mesmo tendo parado de estudar cedo para ajudar a família. Ela começou a emprestar livros para ele e eles passaram a conversar sobre as histórias nas pausas do trabalho dele. Daniel falava sobre os personagens como se fossem pessoas reais, e Alice ficava encantada com o jeito que ele via o mundo.
Ele tinha uma sabedoria simples, uma forma de enxergar a vida que era completamente diferente de tudo que ela conhecia. Enquanto Alice vivia rodeada de luxo e possibilidades infinitas, Daniel tinha aprendido desde cedo a valorizar cada pequena coisa boa que a vida colocava no caminho dele. Os pais de Alice observavam tudo com uma tranquilidade que surpreendia até eles mesmos. Ricardo, o pai dela, conversava com Daniel sempre que o encontrava no jardim, perguntava sobre o trabalho e sobre a família. Ele via no rapaz a mesma honestidade e dedicação que tinha admirado no pai dele durante todos aqueles anos. Carmen também gostava de Daniel, e às vezes levava um lanche para ele no meio da tarde, sempre com um sorriso maternal que fazia o rapaz se sentir acolhido naquela casa que era tão diferente da sua. O tempo foi passando, e Alice e Daniel foram crescendo juntos, cada um do seu jeito. Ela se formou no ensino médio e começou a faculdade de administração, pensando em um dia ajudar o pai com os negócios da família. Daniel continuava cuidando dos jardins, mas agora com a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. O corpo dele foi mudando com os anos de trabalho físico, os músculos ficaram mais definidos, a pele bronzeada pelo sol de Pelotas, e Alice não conseguia mais disfarçar o jeito que olhava para ele. Aos 21 anos, Daniel tinha se tornado um homem no sentido completo da palavra. Ele era respeitado por todos na casa. Tinha transformado os jardins em algo ainda mais bonito do que eram na época do pai, e carregava nos ombros uma responsabilidade que ia muito além do trabalho. Depois que o Sr. Joaquim morreu, há 2 anos, Daniel tinha se tornado o homem da casa para a mãe e a irmã mais nova. Alice sabia disso, via como ele sempre chegava cansado, mas nunca reclamava, como ele guardava parte do salário para ajudar em casa, e ainda assim, sempre trazia um sorriso no rosto. Era impossível não admirar Daniel, e Alice sabia que o que sentia por ele tinha crescido muito além de uma simples paixão de adolescente. Ela tinha tido outros pretendentes ao longo dos anos, filhos de famílias ricas de Pelotas, que os pais apresentavam nas festas e eventos sociais. Mas nenhum deles despertava nela nenhum décimo do que ela sentia quando Daniel sorria na direção dela ou quando suas mãos se tocavam por acaso ao passar um livro. Ela estava apaixonada, completamente e irremediavelmente apaixonada pelo jardineiro da família, e a cada dia que passava, esse sentimento só ficava mais forte e mais impossível de esconder. Alice, aos 23 anos, não era mais a menina tímida que observava Daniel da janela. Ela tinha se formado em administração e agora trabalhava ao lado do pai nos negócios da família, mostrando uma inteligência e determinação que orgulhavam Ricardo todos os dias. Mas por mais que ela estivesse focada na carreira, havia algo que ocupava seus pensamentos muito mais do que qualquer reunião ou contrato importante. Daniel continuava ali, nos jardins da mansão, e agora, aos 25 anos, ele tinha se tornado um homem que fazia Alice perder o fôlego toda vez que o via. O corpo de Daniel tinha mudado muito com os anos de trabalho físico. Os músculos dos braços eram definidos pelo esforço constante de carregar terra e aparar árvores. O peito largo se destacava nas camisetas simples que ele usava, e as mãos calejadas contavam a história de alguém que nunca teve medo de trabalho duro. Alice se pegava observando essas mãos quando Daniel mexia na terra, imaginando como seria senti-las tocando seu rosto, e rapidamente afastava esses pensamentos, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Daniel também tinha notado as mudanças em Alice. Ela não era mais a menina doce que pedia para ajudá-lo no jardim. Agora era uma mulher linda, com curvas suaves que ele tentava não reparar quando ela passava perto dele. Os cabelos dela brilhavam no sol de Pelotas quando ela caminhava pelo jardim, e Daniel se forçava a concentrar no trabalho para não ficar olhando mais do que devia. Ele sabia qual era o lugar dele naquela casa. Sabia que Alice era filha de patrão e ele era apenas o funcionário, mas não conseguia controlar o que sentia quando ela sorria especialmente para ele ou quando perguntava sobre seu dia. As conversas entre eles tinham ganhado uma profundidade nova. Alice não falava mais só sobre livros, agora ela contava para Daniel sobre os desafios no trabalho,
sobre as ideias que tinha para expandir os negócios da família. Daniel escutava tudo com atenção, fazia perguntas inteligentes que mostravam como ele entendia muito mais sobre o mundo do que qualquer diploma poderia ensinar. Você devia ter continuado estudando, Daniel. Tem uma cabeça muito boa para negócios, Alice disse numa tarde, e ele riu daquele jeito humilde que ela adorava. Meu lugar é aqui no jardim, Alice. É o que sei fazer de melhor, respondeu ele, mas os olhos dele brilharam com o elogio dela de um jeito que fez o coração de Alice acelerar. Carmen e Ricardo observavam os dois com um sorriso no canto da boca. Eles tinham visto Alice crescer, tinham visto ela conhecer outros rapazes, mas nunca a tinham visto olhar para alguém do jeito que ela olhava para Daniel. E Daniel, coitado, fazia o possível para manter a distância respeitosa de sempre. Mas qualquer pessoa com olhos na cara conseguia ver como ele se derretia quando Alice aparecia no jardim. Eles vão ter que resolver isso uma hora, Carmen comentou com o marido numa noite, enquanto observavam Alice e Daniel conversando perto da fonte do jardim. Vão resolver sim no tempo deles, respondeu Ricardo, que sempre teve uma confiança tranquila de que as coisas importantes da vida acabam se encaixando quando tem que se encaixar. Alice começou a inventar motivos para passar mais tempo no jardim. Ela dizia que queria aprender sobre as plantas, que estava pensando em fazer um pequeno jardim na sacada do quarto. Daniel ensinava tudo com paciência, explicava sobre cada flor, sobre os cuidados que cada planta precisava. Quando as mãos dele se tocavam por acaso ao pegar a mesma ferramenta, ficava um silêncio pesado no ar, cheio de uma tensão que nenhum dos dois sabia como resolver. Alice sentia a pele formigar onde Daniel tinha tocado, e ele desviava o olhar rapidamente, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Numa tarde de dezembro, quando o calor estava quase insuportável em Pelotas, Alice apareceu no jardim com 2 copos de suco gelado. Daniel estava sem camisa, regando as plantas, e quando Alice viu o peito dele brilhando de suor no sol, sentiu uma onda de calor que não tinha nada a ver com o tempo. Trouxe um suco para você, disse ela, tentando manter a voz normal, mas Daniel percebeu como ela desviou o olhar quando ele pegou a camisa para vestir. Obrigado, Alice. Você sempre pensa em tudo, respondeu ele, e havia algo diferente na voz dele, uma suavidade que fez Alice perceber que talvez, só talvez, ela não fosse a única ali sentindo aquela tensão toda. Eles se sentaram debaixo da sombra da jabuticabeira, o mesmo lugar onde tinham conversado pela primeira vez anos atrás. Alice perguntou se Daniel não sentia falta de namorar, se não queria construir uma família. Ele ficou quieto por um longo tempo, mexendo no copo de suco, antes de responder. É difícil pensar nisso quando... Ele parou no meio da frase, como se tivesse percebido que ia dizer algo que não devia. Quando o quê? Alice perguntou, o coração batendo mais rápido. Quando a pessoa que você gosta não está disponível para você, ele disse baixinho, sem olhar para ela. Alice sentiu o mundo parar por um segundo, tentando entender se Daniel estava dizendo o que ela achava que ele estava dizendo. Os dias seguintes foram estranhos entre eles. Alice não conseguia tirar da cabeça as palavras de Daniel, e ele parecia arrependido de ter falado demais. Eles ainda conversavam, mas havia uma tensão no ar que não existia antes, como se os dois estivessem andando na beira de um precipício. Alice se pegava observando Daniel trabalhar e imaginando como seria beijá-lo, como seria sentir aquelas mãos fortes tocando seu corpo. Ela nunca tinha sentido nada parecido antes. Nunca tinha desejado alguém com tanta intensidade que chegava a doer fisicamente. Daniel também estava diferente. Ele continuava fazendo seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, mas Alice percebia como ele ficava tenso quando ela aparecia, como ele evitava ficar muito perto dela. Era como se ele estivesse lutando contra alguma coisa, e Alice começou a entender que talvez os sentimentos dele não fossem tão diferentes dos dela. A ideia a deixava ao mesmo tempo esperançosa e apavorada, porque ela não fazia ideia de como 2 pessoas de mundos tão diferentes poderiam fazer alguma coisa dar certo. Os meses seguintes foram uma tortura doce para Alice e Daniel.
Eles viviam numa dança cuidadosa de aproximação e afastamento, como dois ímãs que se atraem, mas não conseguem se tocar completamente. Alice tinha completado 24 anos em fevereiro, e a festa que os pais organizaram na mansão foi o palco de momentos que ela guardaria para sempre na memória. Daniel tinha ajudado a preparar o jardim para a celebração, enchendo cada canteiro de flores coloridas que brilhavam sob as luzes decorativas. Quando Alice desceu a escada com o vestido azul que realçava seus olhos, ela viu Daniel parado perto da fonte, de terno emprestado do pai dela. E o mundo parou por alguns segundos. "Você está linda, Alice", Daniel disse quando ela se aproximou, e a voz dele saiu mais rouca do que ele pretendia. Alice sentiu o rosto esquentar com o elogio, principalmente pela forma como os olhos dele brilharam quando falou. "Obrigada." "Que você está muito elegante", respondeu ela, resistindo ao impulso de arrumar a gravata dele que estava um pouco torta. Eles ficaram ali parados, se olhando no meio da festa, enquanto os convidados conversavam ao redor, sem perceber a tensão que pairava entre eles. Foi Carmen quem quebrou o momento, chegando com um sorriso conhecedor para cumprimentar Daniel e arrastar Alice para conhecer alguns amigos da família que tinham chegado de Porto Alegre. Durante toda a festa, Alice e Daniel se procuravam com os olhos. Quando ela estava conversando com os convidados, ele aparecia no campo de visão dela, arrumando alguma coisa no jardim. Quando ele estava ajudando a servir os pratos na mesa, ela encontrava uma desculpa para passar perto dele. Em determinado momento da noite, Alice escorregou na escada molhada pela chuva fina que tinha começado a cair, e Daniel apareceu do nada para segurá-la nos braços. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, eles ficaram assim. Ela apoiada no peito dele, sentindo o coração acelerado, batendo contra o dela. "Está machucada?" ele perguntou baixinho, e Alice balançou a cabeça, incapaz de falar com ele tão perto assim. Daniel a ajudou a se equilibrar, mas suas mãos demoraram mais do que o necessário para sair da cintura dela. Depois da festa, as coisas mudaram entre eles de um jeito que era impossível ignorar. Alice começou a ser mais ousada. Tocava o braço de Daniel quando falava com ele. Ficava mais perto do que o necessário quando ele explicava algo sobre as plantas. Daniel tentava manter a compostura, mas Alice via como ele fechava os olhos quando ela passava a mão no braço dele, como ele respirava mais devagar quando ela se aproximava. Era um jogo perigoso que os dois estavam jogando, e Alice sabia que alguma hora algum deles ia ter que fazer o primeiro movimento de verdade. Uma tarde de março, quando o calor estava insuportável, Alice decidiu que não aguentava mais aquela situação. Daniel estava podando as roseiras, concentrado no trabalho, quando ela apareceu com uma jarra de água gelada e 2 copos. "Você vai acabar desmaiando nesse sol", disse ela, servindo água para ele. Daniel bebeu tudo de uma vez e Alice ficou hipnotizada, vendo uma gota escorrer pelo pescoço dele. Sem pensar, ela estendeu a mão e limpou a gota com o dedo. Daniel congelou completamente, os olhos fixos nos dela, e por um momento Alice pensou que ele ia beijá-la ali mesmo. Mas ele se afastou devagar, passando a mão pelo cabelo nervosamente. "Alice, a gente não pode..." Ele começou a falar, mas ela não deixou ele terminar. "Não pode o quê, Daniel?" perguntou ela, se aproximando de novo. "Você sabe o que eu sinto por você. E eu sei que você sente alguma coisa também." Daniel fechou os olhos como se estivesse com dor. "Você não entende, Alice. Você é filha do meu patrão, você tem uma vida toda pela frente. Pessoas importantes que seus pais querem que você conheça. Eu sou só o jardineiro", disse ele, e havia uma tristeza na voz dele que partiu o coração de Alice. "Você acha que eu me importo com isso? Você acha que eu não sei quem você é de verdade?" Alice perguntou, tocando o rosto dele com delicadeza. "Eu te conheço há mais de 8 anos, Daniel. Eu sei que você é o homem mais honesto, mais trabalhador e mais carinhoso que eu já conheci. Eu sei que você lê os livros que eu empresto e entende eles melhor do que qualquer pessoa formada em universidade. Eu sei que você cuida da sua mãe e da sua irmã como se fossem as coisas mais preciosas do mundo. E eu sei que quando você olha para mim, você sente a mesma coisa que eu sinto quando olho para você."
As palavras de Alice deixaram Daniel sem resposta. Ele olhou para ela por um longo tempo, como se estivesse memorizando cada detalhe do rosto dela. Alice, ele sussurrou, e ela viu nos olhos dele toda a luta interna que ele estava travando. Não diz nada agora, ela pediu, colocando o dedo nos lábios dele. Só pensa no que eu falei, está bem? Daniel assentiu devagar, e Alice se afastou antes que perdesse completamente o controle e fizesse alguma coisa que os dois não estavam prontos ainda. Naquela noite, Alice não conseguiu dormir. Ela ficou na varanda do quarto, olhando para o jardim iluminado pela lua, pensando em Daniel e em tudo que tinha falado para ele. Ela sabia que tinha colocado os sentimentos dela na mesa de um jeito que não dava mais para voltar atrás, mas não se arrependia. Ela estava cansada de fingir que não amava Daniel, cansada de viver naquela tensão constante, sem saber se ele sentia o mesmo. Do outro lado do jardim, na pequena casa onde Daniel morava com a família, ele também estava acordado, olhando para a mansão e pensando na conversa da tarde. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu imaginar como seria se as coisas fossem diferentes, se ele pudesse amar Alice sem medo das consequências. Os dias seguintes foram estranhos entre eles. Daniel continuava fazendo seu trabalho, mas evitava ficar sozinho com Alice. Ela respeitava o espaço dele, mas continuava demonstrando seus sentimentos de maneiras pequenas, um sorriso especial, um elogio sincero, um toque casual no braço dele. Carmen e Ricardo observavam tudo com uma paciência amorosa, esperando que os dois jovens encontrassem o caminho para resolver aquela situação que estava deixando os dois visivelmente infelizes. Foi numa quinta-feira chuvosa de abril que tudo mudou definitivamente. Alice estava na biblioteca quando ouviu um barulho estranho vindo do jardim. Pela janela, ela viu Daniel tentando proteger as mudas novas da chuva forte que tinha começado de repente. Sem pensar duas vezes, ela pegou um guarda-chuva e saiu correndo para ajudá-lo. Os dois trabalharam juntos para salvar as plantas completamente encharcados pela chuva, rindo como crianças da situação absurda. Quando terminaram, eles se refugiaram no pequeno galpão onde Daniel guardava as ferramentas de jardinagem. Ali, sozinhos e ainda rindo da chuva, eles se olharam e souberam que não dava mais para fingir que aquilo não estava acontecendo. A tensão que tinha crescido durante meses finalmente chegou ao ponto de explosão. No galpão pequeno e apertado, com o barulho da chuva batendo no telhado de zinco, Alice e Daniel se olharam como se fosse a primeira vez. Eles estavam encharcados, os cabelos grudados no rosto, as roupas coladas no corpo, mas nenhum dos dois parecia se importar com isso. Alice via as gotas de chuva escorrendo pelo pescoço de Daniel. Via como a camisa molhada marcava cada músculo do peito dele, e sentiu uma onda de desejo tão forte que chegou a tremer. Daniel também não conseguia desviar os olhos dela. Via como o vestido simples grudava nas curvas dela, como os lábios dela estavam vermelhos de tanto morder nervosamente. A gente devia voltar para casa, Daniel disse, mas a voz dele saiu sem convicção nenhuma, e ele não fez movimento nenhum para sair dali. Devia, Alice concordou, mas também não se mexeu. Continuou olhando para ele como se estivesse hipnotizada. O espaço entre eles parecia estar carregado de eletricidade. Cada segundo que passava deixava o ar mais pesado, mais difícil de respirar. Alice deu um passo na direção dele, devagar, dando tempo para ele se afastar se quisesse. Mas Daniel não se afastou. Ficou ali parado, os olhos fixos nos dela, esperando. Daniel, Alice sussurrou, e o nome dele na boca dela soou como uma oração. Eu não consigo mais fingir que não te amo. Não consigo mais acordar todo dia sabendo que você está aqui, tão perto, e não poder te tocar, não poder te dizer o que eu sinto. As palavras saíram num fôlego só, como se ela tivesse guardado elas por anos e finalmente encontrado coragem para soltar. Daniel fechou os olhos, como se as palavras dele fossem ao mesmo tempo a coisa mais linda e mais dolorosa que ele já tinha ouvido. Alice, você não sabe o que está falando, ele disse, mas a voz dele tremeu, traindo toda a luta interna que estava travando.
Você tem a vida inteira pela frente. Pode escolher qualquer homem que quiser, qualquer um que seja do seu nível. Alice não deixou ele terminar. Se aproximou mais um passo, agora tão perto que conseguia sentir o calor do corpo dele mesmo com a roupa molhada. Eu não quero qualquer homem, Daniel. Eu quero você. Só você. Desde que eu tinha 16 anos, só você. Daniel abriu os olhos e Alice viu neles uma mistura de amor, desejo e desespero que fez o coração dela acelerar ainda mais. Você não entende, Alice. Eu sou só um jardineiro. Eu não tenho nada para te oferecer, além dessas mãos sujas de terra e um coração que bate só por você há mais anos do que eu deveria admitir. A confissão saiu como se tivesse sido arrancada do fundo da alma dele, crua e honesta, de um jeito que fez Alice sentir que ia desmaiar de emoção. É tudo o que eu quero, Alice sussurrou, estendendo a mão para tocar o rosto dele. Essas mãos que cuidam de cada planta como se fosse um tesouro. Esse coração que eu sinto bater mais rápido quando eu chego perto. É tudo o que eu sempre quis, Daniel. Você é tudo o que eu sempre quis. Quando os dedos dela tocaram a pele dele, Daniel soltou um suspiro profundo, como se tivesse prendido a respiração durante anos e finalmente pudesse soltar. Alice, se a gente fizer isso, se a gente deixar isso acontecer, não vai ter volta. Daniel disse, cobrindo a mão dela com a sua, mantendo ela ali no rosto dele. Eu não vou conseguir mais fingir que você é só a filha do patrão. Eu não vou conseguir mais olhar para você e não querer te beijar, te abraçar, cuidar de você pelo resto da minha vida. As palavras dele foram como uma promessa e um aviso ao mesmo tempo, e Alice sentiu o coração explodir de felicidade. Então não finge mais, ela sussurrou, se aproximando até os lábios deles quase se tocarem. Eu estou cansada de fingir também. Estou cansada de sonhar com você todas as noites e acordar sabendo que não posso te ter. Estou cansada de inventar desculpas para vir ao jardim só para ficar perto de você. Eu te amo, Daniel. Eu te amo tanto que às vezes dói fisicamente não poder te tocar. Foi quando Daniel perdeu completamente o controle. Ele segurou o rosto de Alice entre as mãos, olhou nos olhos dela por mais alguns segundos, como se quisesse ter certeza absoluta de que ela não ia se arrepender, e então, finalmente, beijou ela. O primeiro toque dos lábios deles foi suave, quase tímido, como se os dois estivessem com medo de quebrar alguma coisa preciosa. Mas quando Alice suspirou e se aproximou mais, quando ela passou os braços em volta do pescoço dele e puxou ele para mais perto, o beijo se transformou em algo completamente diferente. Daniel beijou Alice como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento, como se todos os anos de contenção e respeito tivessem se transformado numa fome desesperada por ela. Alice correspondia com a mesma intensidade, descobrindo sabores e sensações que ela só tinha imaginado nos sonhos. As mãos de Daniel desceram para a cintura dela, puxando ela contra o corpo dele, e Alice sentiu pela primeira vez como era estar nos braços do homem que amava. Quando eles se separaram para respirar, estavam ofegantes, os corações batendo tão rápido que parecia que iam sair do peito. Daniel encostou a testa na dela, ainda segurando o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, Alice. Eu te amo desde que você tinha 16 anos e veio me ajudar com aquele saco de terra. Eu te amo tanto que às vezes acho que vou morrer de tanto amor guardado, ele confessou, e Alice sentiu lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. Então para de guardar, ela sussurrou contra os lábios dele. Para de se esconder de mim. Eu sou sua, Daniel. Sempre fui sua desde o primeiro dia. E quando ela falou isso, Daniel a beijou de novo, com mais paixão ainda, selando entre eles uma promessa que nenhum dos dois pretendia quebrar jamais. A chuva continuava caindo lá fora, mas ali dentro do galpão, Alice e Daniel tinham finalmente encontrado o caminho um para o outro, e nada mais no mundo importava além daquele momento perfeito. Depois daquele beijo no galpão, Alice e Daniel não conseguiram mais se afastar um do outro. A chuva tinha parado, mas eles continuaram ali abraçados, trocando carícias tímidas e sussurros de amor que tinham guardado por anos. Quando finalmente voltaram para a mansão,
Estava tudo diferente entre eles. Os olhares agora tinham uma cumplicidade nova, os sorrisos eram mais íntimos, e qualquer toque casual se transformava numa promessa silenciosa do que estava por vir. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Alice. Ela flutuava pela casa como se estivesse caminhando nas nuvens, e Carmen riu quando percebeu que a filha colocou sal no café e açúcar no feijão no mesmo almoço. — Está tudo bem, querida? Perguntou a mãe, escondendo um sorriso conhecedor. — Está tudo perfeito, mãe, Alice respondeu, e o brilho nos olhos dela dizia muito mais do que as palavras. Carmen trocou um olhar com Ricardo, e os dois sorriram. Eles tinham visto aquele mesmo brilho nos olhos da filha, apenas uma vez antes, no dia em que ela tinha descoberto que Daniel sentia o mesmo que ela. Daniel também estava diferente, mais leve, como se um peso enorme tivesse saído dos ombros dele. Ele cantarolava enquanto trabalhava no jardim, sorria para as plantas como se elas fossem velhas amigas, e toda vez que Alice aparecia na janela, ele acenava para ela com uma alegria que fazia o coração dela acelerar. Eles ainda não tinham tido tempo de conversar direito sobre o que aconteceu no galpão, mas ambos sabiam que aquele beijo tinha mudado tudo entre eles para sempre. Foi numa quinta-feira à noite, quando os pais de Alice tinham saído para um jantar de negócios em Porto Alegre, que eles finalmente tiveram a oportunidade de ficar sozinhos de verdade. Alice desceu para o jardim depois que os funcionários foram embora, e encontrou Daniel sentado na varanda da casinha dele, olhando para as estrelas. — Oi, ela disse suavemente, e ele se virou com um sorriso que fez ela se derreter completamente. — Oi, ele respondeu, estendendo a mão para ela. — Vem cá. Alice se sentou ao lado dele, e Daniel passou o braço em volta dos ombros dela, puxando ela para perto. Eles ficaram assim por alguns minutos, só curtindo a proximidade, sentindo o calor do corpo um do outro. — Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo de verdade, Alice sussurrou, aconchegando a cabeça no peito dele. — Eu também não, Daniel respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Quantas vezes eu sonhei com isso, quantas vezes eu imaginei como seria te ter nos meus braços assim. Alice levantou a cabeça para olhar para ele, e o que viu nos olhos de Daniel fez uma onda de calor percorrer todo o corpo dela. Era amor, mas também era desejo, uma vontade intensa que ele não estava mais tentando esconder. Daniel, ela sussurrou, e o nome dele saiu carregado de toda a necessidade que estava sentindo. Ele entendeu na hora, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou com uma paixão que fez Alice se sentir como se estivesse pegando fogo por dentro. O beijo foi diferente de todos os outros que eles tinham trocado. Era mais profundo, mais urgente, cheio de uma promessa que fazia o corpo de Alice tremer de antecipação. As mãos de Daniel desceram para a cintura dela, e Alice se ajeitou no colo dele, sentindo pela primeira vez a evidência física do desejo dele. O coração dela disparou, mas não era medo que sentia, era uma excitação que nunca tinha experimentado antes. — Alice! Daniel murmurou contra os lábios dela, a voz rouca de desejo. — Eu não quero que você se sinta pressionada. A gente pode esperar, pode ir devagar. Alice silenciou ele com um beijo, pressionando o corpo contra o dele de um jeito que não deixou dúvidas sobre o que ela queria. — Eu te amo, Daniel, e eu confio em você mais do que confio em qualquer pessoa no mundo. Eu quero que seja você. Eu sempre soube que ia ser você. As palavras dela fizeram Daniel perder o pouco controle que ainda tinha. Ele se levantou, pegando Alice no colo como se ela não pesasse nada, e a carregou para dentro da casinha. O coração de Alice batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Mas não era nervosismo. Era expectativa pura. Ela sabia que aquele era o momento certo, com o homem certo, no lugar certo. Daniel a colocou no chão suavemente, no quartinho simples, mas limpo, onde ele dormia. A luz da lua entrava pela janela pequena, criando uma atmosfera íntima e romântica que fez Alice se sentir como se estivesse num sonho. — Tem certeza? Daniel perguntou mais uma vez, segurando as mãos dela, os olhos procurando qualquer sinal de hesitação. —
Absoluta, Alice respondeu, se aproximando para beijá-lo de novo. Daniel correspondia aos beijos dela com uma ternura que contrastava com a intensidade do desejo que sentia. Ele sabia que Alice era virgem, sabia que aquela era a primeira vez dela, e estava determinado a fazer com que fosse perfeita. As mãos dele tremiam um pouco quando começaram a tirar a blusa dela, não de nervosismo, mas de emoção pura. Ele tinha sonhado com aquele momento tantas vezes que às vezes achava que nunca ia acontecer de verdade. Alice também tremia, mas de antecipação. Quando Daniel tocou a pele nua dela pela primeira vez, ela soltou um suspiro que saiu do fundo da alma. As mãos dele eram exatamente como ela tinha imaginado, calejadas, mas incrivelmente gentis, tocando ela como se fosse feita de porcelana. Você é linda demais, Alice. Linda demais para ser real, Daniel murmurou, beijando o pescoço dela de um jeito que fez ela arquear o corpo contra ele. Eles se despiam devagar, entre beijos e carícias, descobrindo cada centímetro do corpo um do outro, como se fossem exploradores encontrando um tesouro. Alice tinha imaginado como seria o corpo de Daniel sem roupa, mas a realidade superou todas as fantasias. Ele era forte, definido pelos anos de trabalho físico, mas ao mesmo tempo tinha uma delicadeza nos movimentos que fazia ela se sentir completamente segura. Quando Daniel a deitou na cama e se posicionou sobre ela, Alice viu nos olhos dele tanto amor que sentiu vontade de chorar. Eu te amo tanto, Alice. Tanto que às vezes dói, ele sussurrou, beijando ela com uma suavidade que contrastava com a urgência que os dois estavam sentindo. Eu também te amo, Daniel. Mais do que eu sabia que era possível amar alguém, ela respondeu, passando as mãos pelos cabelos dele. Daniel foi incrivelmente cuidadoso, preparando ela com carícias que fizeram Alice descobrir sensações que nem sabia que existiam. Quando finalmente chegou o momento da união, ele parou, olhando nos olhos dela. Pode doer um pouco no começo, ele sussurrou, e Alice assentiu, puxando ele para mais perto. Eu sei. Eu quero isso, Daniel. Eu quero você. A primeira sensação foi estranha, uma pressão que Alice nunca tinha sentido antes. Daniel se moveu devagar, dando tempo para ela se acostumar, sussurrando palavras de amor e encorajamento no ouvido dela. E então, quando os corpos deles finalmente se encaixaram completamente, Alice entendeu por que as pessoas falavam sobre fazer amor como se fosse algo mágico. Era exatamente isso, mágica pura. Eles se moviam juntos, num ritmo que parecia ter sido ensaiado durante anos, os corpos se conhecendo instintivamente, as respirações se sincronizando. Alice se sentia completa de um jeito que nunca tinha imaginado ser possível, como se uma parte dela que estava faltando finalmente tivesse sido encontrada. Daniel a olhava nos olhos o tempo todo, como se quisesse memorizar cada expressão, cada suspiro, cada momento daquela primeira vez. Quando Alice finalmente atingiu o auge do prazer, ela gritou o nome de Daniel de um jeito que fez ele perder completamente o controle. Eles chegaram ao clímax juntos, agarrados um no outro como se fossem uma pessoa só, sussurrando declarações de amor que vinham do lugar mais profundo dos corações. Depois eles ficaram abraçados, suados e ofegantes, mas completamente felizes. Alice estava deitada no peito de Daniel, ouvindo o coração dele voltando ao ritmo normal, sentindo as mãos dele fazendo carinho nos cabelos dela. Foi perfeito, ela sussurrou, beijando o peito dele suavemente. Você foi perfeito. Daniel riu baixinho, um som de pura felicidade. Você que foi perfeita, Alice, a mulher mais perfeita do mundo inteiro. Eles conversaram a noite toda, fazendo planos para o futuro, sonhando com tudo que podiam construir juntos. E quando o sol começou a nascer em pelotas, iluminando o jardim que Daniel cuidava com tanto amor, Alice soube que sua vida tinha mudado para sempre da melhor forma possível. Depois daquela noite perfeita, Alice e Daniel entraram numa fase da vida que era ao mesmo tempo a mais feliz e a mais desafiadora que já tinham vivido. Durante o dia, eles mantinham as aparências. Daniel continuava sendo o jardineiro respeitoso,
e Alice, a filha da casa, que conversava educadamente com os funcionários. Mas bastava os pais de Alice saírem, ou os outros funcionários irem embora, para que os dois se transformassem num casal completamente apaixonado que mal conseguia ficar longe um do outro por mais de algumas horas. Alice descobriu que estar com Daniel era muito mais do que ela tinha imaginado. Ele não era apenas o homem que ela amava, ele era também o melhor amigo que ela já tinha tido. A pessoa com quem ela podia falar sobre qualquer coisa sem medo de ser julgada. Eles passavam horas conversando sobre tudo, desde os negócios da família até os sonhos mais secretos que cada um guardava no coração. Daniel contava para ela sobre a infância difícil, sobre como tinha aprendido a valorizar cada coisa boa que aparecia na vida dele. Alice falava sobre a pressão de ser herdeira de uma família rica, sobre como às vezes se sentia perdida no meio de tantas expectativas. As noites eram mágicas entre eles. Sempre que os pais de Alice saíam para algum evento social ou viagem de negócios, ela descia para a casinha de Daniel como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles cozinhavam juntos, Daniel ensinando para ela receitas simples que a mãe dele tinha passado para ele, Alice rindo das tentativas desastrosas de fazer um feijão que não grudasse na panela. Você é herdeira de uma fortuna, mas não sabe nem fritar um ovo, Daniel brincava. E Alice atirava um pano de prato nele, rindo como uma criança. A intimidade entre eles crescia a cada dia que passava. Alice não conseguia se cansar de tocar Daniel, de descobrir como cada carinho afetava ele, como cada beijo podia ser diferente, dependendo do momento e do humor. Daniel também estava fascinado por ela, pela forma como Alice se entregava completamente para ele, sem reservas, sem medo. Ela era corajosa no amor de um jeito que ele nunca tinha visto antes, e isso fazia ele se apaixonar por ela mais a cada dia. Uma noite de maio, quando estava fazendo frio em Pelotas e eles estavam abraçados na cama pequena de Daniel, Alice levantou um assunto que estava na cabeça dela havia semanas. Daniel, a gente não pode ficar escondendo isso para sempre, disse ela, desenhando círculos no peito dele com o dedo. Daniel ficou tenso por um momento, sabendo que aquela conversa ia ter que acontecer uma hora ou outra. Eu sei, Alice. Mas eu tenho medo da reação dos seus pais. Medo de que eles não aceitem, medo de perder você. Alice se apoiou no cotovelo para olhar para ele. Você não vai me perder nunca, Daniel. Nunca. E meus pais? Eu acho que eles já sabem de alguma coisa. Era verdade. Carmen e Ricardo tinham notado as mudanças na filha. Tinham visto como ela estava radiante ultimamente, como sorria para o nada no meio do dia. Eles também tinham percebido como Daniel estava diferente, mais confiante, mais feliz. Os dois não eram tolos. Sabiam exatamente o que estava acontecendo debaixo dos narizes deles. E, na verdade, estavam esperando Alice tomar coragem para contar a verdade. Alice e Daniel começaram a fazer planos para revelar o relacionamento, mas antes disso, quiseram curtir mais um pouco aquela fase gostosa de namoro secreto. Eles criaram códigos para se comunicar quando tinha gente por perto. Um toque casual na mão significava "eu te amo". Um sorriso especial queria dizer "mal posso esperar para ficar sozinha com você". Era como um jogo divertido que só os dois conheciam as regras. Daniel também apresentou Alice para a mãe e a irmã dele, que moravam na casinha ao lado da propriedade. Dona Ivone, a mãe de Daniel, era uma mulher simples, mas muito sábia, que recebeu Alice com um carinho que fez ela se emocionar. Eu sempre soube que você era especial, menina, disse Dona Ivone, segurando as mãos de Alice. Meu Daniel fala de você desde que era menino, sempre com um brilho no olho que eu nunca tinha visto antes. Mariana, a irmã mais nova de Daniel, ficou encantada com Alice, principalmente quando descobriu que ela sabia tanto sobre livros e estava disposta a emprestar qualquer um da biblioteca enorme da mansão. As tardes que Alice passava na casinha simples da família de Daniel foram algumas das mais felizes da vida dela. Ela aprendeu a fazer pão com Dona Ivone, ouviu histórias sobre a infância de Daniel, ajudou Mariana com os estudos. Era um mundo completamente diferente do luxo da mansão. Mas Alice
Se sentia mais em casa ali do que em qualquer outro lugar. Daniel observava ela interagindo com a família dele com uma emoção que chegava a doer no peito de tanta felicidade. Numa tarde de domingo, quando os pais de Alice tinham ido visitar uns parentes em Santa Maria, eles decidiram fazer um piquenique no jardim. Daniel preparou sanduíches simples e Alice levou uma garrafa de vinho que pegou da adega do pai. Eles se sentaram debaixo da jabuticabeira, o mesmo lugar onde tinham conversado pela primeira vez quando eram mais novos, e Alice teve a sensação de que a vida tinha dado uma volta completa da forma mais perfeita possível. Sabe o que eu estava pensando? Alice disse, apoiando a cabeça no colo de Daniel, enquanto ele fazia carinho nos cabelos dela. Quando eu era pequena, eu costumava olhar para essa árvore e imaginar como seria minha vida quando crescesse. Eu imaginava tantas coisas, viagens, faculdade, carreira, mas nunca imaginei que a felicidade ia estar tão perto de casa o tempo todo. Daniel sorriu, inclinando para beijar a testa dela. Eu também imaginava coisas quando era mais novo. Imaginava que um dia ia ter uma casa própria, uma família, alguém para amar de verdade. Mas nunca imaginei que ia ser com a pessoa mais incrível do mundo. Eles ficaram ali até o sol se pôr, conversando sobre o futuro, fazendo planos que incluíam sempre eles dois juntos. Alice falou sobre como queria que Daniel participasse mais dos negócios da família, como ela tinha certeza de que ele tinha muito a contribuir. Daniel falou sobre o sonho de expandir o jardim, talvez criar uma pequena estufa para cultivar plantas raras. Todos os sonhos deles se encaixavam perfeitamente, como peças de um quebra-cabeça que finalmente tinha encontrado seu lugar. Quando a noite chegou e eles voltaram para a casinha de Daniel, Alice sabia que não conseguia mais adiar a conversa com os pais. Ela amava Daniel demais para continuar escondendo e queria que o mundo inteiro soubesse que ela tinha encontrado o homem da vida dela. Amanhã eu vou contar para meus pais, disse ela abraçada com Daniel na cama. Amanhã eles vão saber que eu amo você e que pretendo passar o resto da minha vida com você. Daniel a beijou com uma mistura de amor e nervosismo, sabendo que no dia seguinte suas vidas iam mudar para sempre, e torcendo para que fosse para melhor. Alice acordou na manhã seguinte com uma mistura de nervosismo e determinação que fez o estômago dela revirar. Ela tinha passado a noite toda na casinha de Daniel, e quando voltou para a mansão para tomar café com os pais, sabia que não conseguiria mais fingir por nem mais um minuto. Carmen e Ricardo estavam sentados na varanda, aproveitando o sol da manhã de Pelotas, quando Alice se aproximou com uma expressão séria, que fez os dois trocarem um olhar conhecedor. Pai, mãe, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa muito importante, Alice disse, sentando na cadeira em frente aos pais. Carmen colocou a xícara de café na mesa e sorriu suavemente. Nós sabemos, querida, disse ela, e Alice sentiu o mundo parar por um segundo. Sabem o quê? Perguntou Alice, tentando manter a voz firme. Ricardo riu baixinho, daquele jeito carinhoso que sempre usava quando a filha tentava esconder alguma coisa dele desde pequena. Sabemos que você e o Daniel estão juntos, filha, e sabemos há mais tempo do que você imagina. Alice ficou completamente sem palavras, olhando para os pais como se eles tivessem falado em outro idioma. Mas, como vocês sabem, a gente foi tão cuidadoso. Carmen se levantou e foi sentar ao lado da filha, pegando a mão dela com carinho. Alice, minha querida, você acha que uma mãe não percebe quando a filha está apaixonada? Você anda flutuando pela casa há meses, sorrindo para o nada, cantarolando músicas românticas. E o Daniel? Coitado, ele tenta disfarçar, mas fica vermelho toda vez que alguém fala o seu nome. Ricardo também se aproximou, colocando a mão no ombro da filha. Além disso, filha, você acha que a gente não percebeu que você tem saído de casa toda noite que a gente viaja? Ou que o Daniel anda com um sorriso bobo no rosto que não sai nem quando está podando os espinhos das roseiras? Alice se sentiu ao mesmo tempo aliviada e envergonhada, como uma criança que foi pega fazendo travessura. E vocês... não estão bravos comigo? Perguntou ela.
a voz quase sumindo de nervosismo. Carmen riu, puxando a filha para um abraço apertado. Brava? Alice, nós estamos felizes por você. O Daniel é um rapaz maravilhoso, honesto, trabalhador, que cuida da família com um amor que é lindo de ver. Nós sempre soubemos que ele era especial, desde que chegou aqui menino e mostrou que tinha um coração do tamanho do mundo. Ricardo assentiu, emocionado. E nós vimos como vocês dois se olham desde que eram mais novos. Era só questão de tempo até que vocês descobrissem que eram feitos um para o outro. Alice começou a chorar, mas eram lágrimas de pura felicidade. Eu tinha tanto medo de que vocês não fossem aceitar, de que vocês achassem que ele não é bom o suficiente para mim. Ricardo balançou a cabeça com firmeza. Alice, bondade, honestidade e amor não têm preço. O Daniel tem tudo isso de sobra. Ele pode não ter dinheiro no banco, mas tem uma riqueza no coração que vale mais do que qualquer fortuna. Carmen concordou, secando as lágrimas da filha. E além disso, querida, nós vimos como ele te faz feliz, como ele cuida de você, como ele te respeita. É tudo o que pais podem querer para uma filha. Nesse momento, Daniel apareceu no jardim, voltando do mercado onde tinha ido comprar algumas coisas para a mãe. Quando viu Alice chorando na varanda com os pais, ele largou as sacolas na grama e correu até eles preocupado. Aconteceu alguma coisa? Alice está bem? Perguntou ele, o rosto cheio de preocupação. Ricardo se levantou e estendeu a mão para Daniel, com um sorriso no rosto. Está tudo perfeito, Daniel. Estávamos apenas conversando sobre vocês dois. Daniel ficou pálido por um momento, entendendo na hora que os pais de Alice tinham descoberto sobre o relacionamento. Ele olhou para Alice, que sorriu através das lágrimas, e depois para Carmen e Ricardo, tentando ler as expressões deles. Senhor Ricardo, eu sei que posso não parecer a melhor opção para Alice, mas eu juro que amo ela mais do que amo minha própria vida, Daniel disse, a voz tremendo de emoção. Eu vou cuidar dela, vou proteger ela, vou fazer ela feliz todos os dias se vocês me derem essa chance. Carmen se aproximou de Daniel e o surpreendeu com um abraço maternal que fez ele se emocionar até as lágrimas. Daniel, querido, você já faz nossa filha feliz há anos. Nós só estávamos esperando vocês terem coragem de assumir isso oficialmente. Ricardo também abraçou Daniel, dando tapinhas nas costas dele como fazia com um filho. Bem-vindo oficialmente à família, rapaz. Você sempre foi como um filho para nós. Agora vai ser de verdade. Alice se levantou e correu para os braços de Daniel, que a ergueu do chão e girou com ela. Os dois rindo e chorando ao mesmo tempo de tanta felicidade. Quando ele a colocou no chão, Daniel segurou as mãos dela e olhou nos olhos dos pais dela. Eu prometo que vou fazer Alice feliz pelo resto da vida dela, e prometo que vou trabalhar duro para ser o homem que ela merece. Ricardo balançou a cabeça. Daniel, você já é o homem que ela merece. Agora é só continuar sendo quem você é. Naquela noite, eles fizeram um jantar especial para comemorar. Carmen cozinhou todos os pratos favoritos de Alice e Daniel convidou a mãe e a irmã para jantar na mansão pela primeira vez. Foi uma noite mágica, cheia de risadas, histórias e planos para o futuro. Alice e Daniel finalmente podiam ser eles mesmos na frente de todo mundo. Podiam se tocar, se beijar, se olhar com amor sem precisar esconder nada. Quando a noite terminou e todos foram dormir, Alice e Daniel caminharam de mãos dadas pelo jardim. Pela primeira vez, como um casal oficialmente aceito pela família. Eu não consigo acreditar que deu tudo certo, Alice sussurrou, encostando a cabeça no ombro dele. Eu também não, Daniel respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Mas deu, e agora a gente pode começar a construir nossa vida juntos de verdade. 2 meses depois da aceitação oficial da família, Alice e Daniel viviam a fase mais feliz de suas vidas. Eles podiam namorar abertamente, Daniel jantava na mansão quase todas as noites, e Ricardo tinha começado a incluí-lo nas conversas sobre os negócios da família. Alice via como Daniel absorvia tudo com uma inteligência natural que impressionava até o pai dela,
que já estava fazendo planos para oficializar Daniel como sócio da empresa no futuro. Era uma manhã de julho, fria e cinzenta em Pelotas, quando Alice acordou se sentindo estranha. Ela tinha passado a noite toda na casinha de Daniel, como sempre fazia nos fins de semana, mas dessa vez acordou com uma sensação esquisita no estômago e uma tontura que a fez se agarrar no braço dele para não cair quando tentou se levantar da cama. "Está tudo bem, amor?" Daniel perguntou preocupado, segurando ela com cuidado. "Deve ser só fome", Alice respondeu, mas a voz dela saiu mais fraca do que ela pretendia. Daniel fez um café da manhã caprichado para ela, mas Alice mal conseguiu comer alguma coisa. O cheiro do café, que sempre foi uma das coisas favoritas dela no mundo, estava fazendo o estômago revirar de um jeito que ela nunca tinha sentido antes. "Você está muito pálida, Alice. Acho melhor você descansar hoje", Daniel disse, passando a mão na testa dela para ver se estava com febre. Alice assentiu, deixando ele a levar de volta para a cama. Mas uma sementinha de suspeita começou a crescer na cabeça dela. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Alice acordava todas as manhãs sentindo náusea, não conseguia comer a maior parte das comidas que sempre adorou, e estava com um cansaço que parecia não passar nunca, mesmo dormindo mais horas do que o normal. Carmen notou as mudanças na filha e sugeriu que ela fosse ao médico, mas Alice inventou desculpas, dizendo que devia ser só estresse do trabalho ou algum vírus bobo que ia passar sozinho. Na verdade, Alice estava com medo de confirmar o que o coração dela já suspeitava. Ela fez as contas mentalmente e percebeu que estava com quase 2 semanas de atraso na menstruação, coisa que nunca tinha acontecido antes na vida dela. A possibilidade de estar grávida era ao mesmo tempo emocionante e apavorante. Emocionante porque seria um bebê feito com o homem que ela amava mais do que tudo na vida. Apavorante porque eles ainda estavam no começo do relacionamento oficial, ainda estavam construindo os planos para o futuro. Daniel também tinha notado as mudanças em Alice, mas não queria pressioná-la. Ele via como ela ficava perdida em pensamentos durante o dia. Como às vezes, olhava para ele com uma expressão que misturava amor e preocupação. Ele decidiu dar espaço para ela processar o que quer que estivesse acontecendo, mas ficava atento a qualquer sinal de que ela precisava de apoio. Foi numa quinta-feira chuvosa que Alice finalmente tomou coragem para tirar a dúvida. Ela saiu cedo de casa, dizendo para a mãe que ia fazer algumas compras no centro de Pelotas, mas na verdade foi direto para uma farmácia longe da casa, onde ninguém a conhecia. Comprou 3 testes de gravidez diferentes, querendo ter certeza absoluta do resultado, e voltou para casa com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Alice esperou até a hora do almoço, quando sabia que os pais estavam ocupados com uma videoconferência importante para subir para o banheiro do quarto e fazer os testes. As mãos dela tremiam tanto que ela quase derrubou o primeiro teste no chão. Ela seguiu as instruções de cada um com um cuidado obsessivo, como se a vida dela dependesse de fazer tudo certinho, e depois se sentou na beirada da banheira para esperar os resultados. Os 3 minutos de espera pareceram 3 horas. Alice olhava para o relógio do celular a cada 10 segundos, o coração disparado, a mente correndo entre todos os cenários possíveis. Quando finalmente chegou a hora de ver os resultados, ela fechou os olhos por alguns segundos, fez uma oração silenciosa e olhou para os 3 testes ao mesmo tempo. Positivo. Os 3 estavam positivos, cada um mostrando o resultado de um jeito diferente, mas todos dizendo a mesma coisa. Alice estava grávida. Ela segurou os testes com as mãos trêmulas, olhando para eles como se não acreditasse no que estava vendo. Por alguns segundos, não sentiu nada além de choque puro. Depois, como uma onda que quebra na praia, veio uma mistura de emoções tão intensa que ela teve que se sentar no chão do banheiro para não desmaiar. Medo foi a primeira coisa que ela sentiu. Medo de como Daniel ia reagir. Medo de estar acontecendo tudo muito rápido. Medo de não estar pronta para ser mãe. Mas junto com o medo, crescendo cada vez mais forte,
veio uma felicidade que ela nem sabia que existia. Ela estava carregando um bebê no ventre, um bebê que era metade dela e metade do homem que ela amava com toda a alma. Um bebê que tinha sido feito numa noite de amor perfeito, quando eles se entregaram um para o outro completamente. Alice colocou a mão na barriga, ainda lisa, tentando imaginar a vidinha que estava crescendo ali dentro. "Oi, pequeno", ela sussurrou, e imediatamente começou a chorar. "Você foi feito com tanto amor que nem imagina. Seu papai e eu te amamos desde já, mesmo sem saber que você estava vindo." As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas eram lágrimas de uma alegria pura que ela nunca tinha sentido antes. Depois do choque inicial, Alice começou a ficar ansiosa para contar para Daniel. Ela guardou os testes numa caixinha pequena, escondeu no fundo do armário e passou o resto do dia tentando agir normalmente, mas por dentro estava explodindo de vontade de dividir a notícia com ele. Ela sabia que Daniel ia ficar surpreso, talvez até assustado no primeiro momento, mas também sabia que ele ia ficar feliz. Ela conhecia o coração dele, sabia como ele amava crianças, como falava com carinho da irmã pequena, como sempre sonhou em ter uma família própria. Naquela noite, quando Daniel chegou para jantar, como sempre fazia, Alice mal conseguiu se concentrar na conversa. Ela o observava rindo com seus pais, contando sobre o dia no jardim, planejando algumas mudanças que queria fazer nos canteiros, e pensava em como a vida deles ia mudar completamente nos próximos meses. Eles iam ser pais, iam ter um bebê para cuidar, para amar, para ensinar sobre o mundo. A ideia era ao mesmo tempo assustadora e maravilhosa. Depois do jantar, Alice pediu para Daniel dar uma volta com ela no jardim. Era uma noite fria, mas estrelada, e eles caminharam de mãos dadas entre as plantas que ele cuidava com tanto carinho. Alice sabia que tinha que contar, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Como é que se conta para a pessoa que você ama que vai ter um bebê? Como é que se divide uma notícia que vai mudar duas vidas para sempre? Alice e Daniel pararam debaixo da jabuticabeira, o lugar que tinha virado o símbolo especial do amor deles. A árvore estava sem folhas por causa do inverno, mas ainda assim emanava uma energia de acolhimento que sempre fazia Alice se sentir em casa. Daniel percebeu que ela estava mais quieta que o normal, mais pensativa, e se virou para olhar para ela com aquela atenção carinhosa que sempre dedicava quando sentia que algo importante estava acontecendo. "Alice, você está estranha desde manhã. Na verdade, está estranha há alguns dias", Daniel disse, segurando as duas mãos dela e olhando nos olhos dela com preocupação. "Aconteceu alguma coisa? Você pode me contar qualquer coisa. Você sabe disso, né?" A voz dele era tão suave, tão cheia de amor e cuidado, que Alice sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não cabia dentro do peito dela. Alice respirou fundo, tentando encontrar coragem para falar. Ela tinha ensaiado aquele momento na cabeça a tarde toda. Tinha pensado em 1000 formas diferentes de contar, mas agora que estava ali, na frente do homem que amava, todas as palavras pareciam pequenas demais para a grandeza da notícia. "Daniel, você lembra da noite da chuva? Quando a gente se amou pela primeira vez?" Ela perguntou, a voz tremendo um pouco. Daniel sorriu. Aquele sorriso suave que aparecia sempre que ele se lembrava dos momentos especiais que tinham vivido juntos. "Como eu ia esquecer? Foi a noite mais importante da minha vida inteira, Alice. Foi quando eu finalmente pude te ter nos meus braços, do jeito que sempre sonhei." Ele apertou as mãos dela, sem imaginar que aquela conversa ia tomar o rumo que estava prestes a tomar. "Aquela noite foi especial de um jeito que a gente nem imaginava", Alice disse, e algo no tom de voz dela fez Daniel prestar ainda mais atenção. Alice tirou uma das mãos dele e colocou na própria barriga, por cima do casaco de lã. "Daniel, aquela noite criou uma vida." Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, Daniel ficou completamente imóvel, processando as palavras que tinha acabado de ouvir. "Alice, você está dizendo que..." A voz dele sumiu no meio da frase, os olhos arregalados de surpresa. Alice assentiu devagar,
as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Eu estou grávida, Daniel. A gente vai ter um bebê. Ela segurou a mão dele com mais força, com medo de que ele fosse se afastar, com medo da reação dele, mesmo sabendo no fundo do coração que Daniel nunca a deixaria sozinha. Daniel ficou em silêncio por um tempo que pareceu infinito para Alice. Ela via as emoções passando pelo rosto dele como ondas, surpresa, choque, e depois, devagarzinho, uma alegria que começou a brilhar nos olhos dele de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Um bebê? Ele sussurrou, como se não conseguisse acreditar. A gente vai ter um bebê de verdade? De verdade, Alice confirmou, soluçando de emoção. Eu fiz 3 testes hoje, Daniel. Todos positivos. Tem um bebezinho crescendo aqui dentro, ela disse, pressionando a mão dele contra a barriga. Nosso bebê, feito do nosso amor. Daniel olhou para a barriga dela como se estivesse vendo um milagre, e de repente a pegou nos braços e girou com ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu não consigo acreditar. Alice, a gente vai ser pai e mãe. Daniel a colocou no chão e segurou o rosto dela entre as mãos, beijando ela com uma paixão misturada com uma ternura que fez Alice se derreter completamente. Eu te amo tanto, tanto, que às vezes dói. E agora a gente criou uma vida juntos, Alice. Uma vida que vai ser metade eu e metade você. Não existe coisa mais perfeita no mundo. Alice riu no meio das lágrimas, aliviada, além de qualquer coisa que ela pudesse expressar. Você não está com medo? Não está achando que está acontecendo tudo muito rápido? Daniel balançou a cabeça com convicção. Medo eu tenho, claro que tenho. Medo de não ser um pai bom o suficiente. Medo de não conseguir dar tudo o que nosso filho merece. Mas, Alice, eu quero essa criança mais do que quis qualquer coisa na vida. Eu quero formar uma família com você. Quero ver nosso bebê crescer. Quero ensinar para ele tudo que meu pai me ensinou. Eles se sentaram no banco de madeira que Daniel tinha construído embaixo da árvore alguns meses atrás, e Daniel colocou a mão na barriga de Alice com um cuidado que chegava a ser engraçado. Oi, pequeno, ele sussurrou, falando com a barriga dela. Eu sou seu papai. Ainda não acredito que você existe, mas eu já te amo mais do que imaginava que fosse possível amar alguém que eu nem conheço ainda. Alice se derreteu vendo Daniel falar com o bebê, imaginando como ele ia ser quando a barriga estivesse grande, quando pudesse sentir os chutinhos. Daniel, a gente precisa contar para meus pais, para sua mãe e sua irmã, Alice disse, passando os dedos pelos cabelos dele enquanto ele continuava fazendo carinho na barriga. Eu sei que eles vão ficar surpresos, mas tenho certeza de que vão ficar felizes também. Daniel levantou a cabeça e sorriu para ela. Sua mãe vai pirar de felicidade, Alice. Ela sempre falou que queria ser avó um dia, e minha mãe, ela vai chorar de emoção. Ela sempre disse que você ia fazer parte da nossa família de verdade um dia. Eles ficaram ali abraçados por um longo tempo, fazendo planos para o futuro, imaginando como seria quando o bebê nascesse. Daniel falou sobre como queria construir um berçário no quarto ao lado do dele, como ia ensinar o filho a cuidar das plantas no jardim. Alice falou sobre como queria amamentar, como queria que o bebê crescesse cercado de amor de todas as gerações da família. Era como se o mundo inteiro tivesse ganhado novas cores, novas possibilidades. Alice, eu quero me casar com você, Daniel disse de repente, pegando ela de surpresa. Eu sei que a gente ainda não fez planos oficiais, mas agora com o bebê vindo, eu quero que nosso filho nasça numa família oficialmente constituída. Eu quero que você seja minha esposa antes de ser mãe do meu filho. Alice sentiu o coração explodir de felicidade. Daniel, você está me pedindo em casamento? Ela perguntou, rindo no meio das lágrimas. Daniel se levantou e se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos dela com uma solenidade que fez Alice entender que aquele momento ia ficar gravado na memória dela para sempre. Alice, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, mãe dos meus filhos, companheira da minha vida inteira? Eu não tenho um anel caro para te dar agora. Não tenho grandes fortunas para oferecer, mas eu tenho um amor que vai durar para sempre e uma vontade de te fazer feliz todos os dias da minha vida. Sim,
Alice gritou, puxando Daniel para cima e beijando ele com toda a paixão que sentia. Sim, eu quero casar com você. Eu quero tudo isso, Daniel. Quero ser sua esposa. Quero ter nossos filhos. Quero envelhecer do seu lado. Eu te amo tanto que às vezes acho que meu coração vai explodir. Eles se beijaram ali debaixo da jabuticabeira, sob as estrelas de Pelotas, com as mãos de Daniel na barriga onde crescia o primeiro filho deles, selando um compromisso que ia durar para toda a eternidade. Quando finalmente se separaram, Daniel olhou para Alice com um brilho nos olhos que era pura felicidade. Amanhã a gente conta para todo mundo. Amanhã a gente divide nossa alegria com quem a gente ama. E amanhã a gente começa a planejar nosso casamento e a chegada do nosso bebê. Alice assentiu, sabendo que a vida dela nunca mais seria a mesma, e agradecendo a Deus por ter encontrado um homem que a amava tanto e que ia ser o pai perfeito para o filho deles. A manhã seguinte foi uma das mais emocionantes da vida de Alice e Daniel. Eles acordaram cedo, abraçados na cama pequena da casinha, e pela primeira vez Alice não sentiu náusea matinal. Era como se o bebê soubesse que finalmente tinha sido aceito e celebrado pelos pais, e estava dando uma trégua para a mamãe poder aproveitar aquele dia especial. Daniel fez um café da manhã caprichado e eles comeram conversando sobre como iam contar a novidade para as famílias. Carmen e Ricardo estavam tomando café na varanda, quando Alice e Daniel apareceram de mãos dadas, os dois com um brilho no rosto que não passou despercebido pelos pais experientes. Bom dia, meus queridos, Carmen disse, servindo café para eles. Vocês estão com uma cara de quem tem novidades para contar. Alice e Daniel se entreolharam, rindo nervosamente, e Alice respirou fundo antes de falar. Pai, mãe, a gente tem duas notícias importantes para dar para vocês. Alice começou segurando a mão de Daniel para se dar coragem. A primeira é que Daniel me pediu em casamento ontem à noite, e eu aceitei. A gente vai se casar. Carmen gritou de alegria e se levantou para abraçar os dois, enquanto Ricardo sorriu daquele jeito orgulhoso que ele sempre tinha quando via a filha feliz. Que maravilha! Eu sempre soube que vocês iam se casar um dia, Carmen disse, beijando o rosto dos dois. E qual é a segunda notícia? Ricardo perguntou, mas o sorriso dele deixava claro que ele já desconfiava do que vinha por aí. Alice colocou a mão na barriga, num gesto instintivo que ela nem percebeu que estava fazendo. A gente vai ter um bebê, pai. Vocês vão ser avós. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade para Alice e Daniel. Então, Carmen começou a chorar de felicidade, cobrindo o rosto com as mãos. Um bebê, meu Deus, um bebê! Carmen repetiu, se levantando para abraçar Alice com tanto carinho que ela também começou a chorar. Ricardo se aproximou de Daniel e o puxou para um abraço de urso, dando tapinhas nas costas dele como fazia com um filho. Parabéns, rapaz. Você vai ser um pai excelente. Daniel se emocionou com as palavras do futuro sogro, sentindo que finalmente fazia parte daquela família de um jeito completo. Depois de contar para os pais de Alice, eles foram até a casinha onde moravam Dona Ivone e Mariana. A mãe de Daniel estava estendendo roupa no varal quando viu os dois chegando de mãos dadas, com aquele mesmo brilho no rosto. Meu Deus, que cara de felicidade é essa? Dona Ivone perguntou, largando as roupas para receber eles. Mariana saiu correndo da casa, curiosa para saber o que estava acontecendo. Mãe, a Alice aceitou se casar comigo, Daniel disse, e Dona Ivone gritou de alegria, puxando Alice para um abraço que quase a derrubou. Eu sempre soube, meu filho. Sempre soube que vocês iam acabar juntos. Mariana também correu para abraçar os dois, pulando de felicidade. Vou ter uma cunhada. E que cunhada linda! Alice riu, se sentindo completamente acolhida por aquela família simples, mas cheia de amor. E tem mais uma coisa, mãe, Daniel disse, olhando para Alice para pedir permissão. Ela assentiu, sorrindo. A Alice está grávida. A gente vai ter um bebê. Dona Ivone ficou em silêncio por alguns segundos, processando a notícia, e então começou a chorar de uma forma que tocou o coração de todos ali. Um netinho, meu primeiro netinho, ela repetiu, beijando o rosto de Alice e Daniel alternadamente.
Jesus abençoou vocês, meus queridos. Que felicidade imensa! Os próximos meses passaram voando. Alice e Daniel se casaram numa cerimônia pequena, mas emocionante na igreja do bairro, com apenas as famílias e alguns amigos próximos presentes. Alice estava com 4 meses de gravidez, a barriguinha já começando a aparecer, e usou um vestido simples, mas lindo, que Carmen tinha escolhido especialmente para ela. Daniel estava nervoso, mas radiante, e quando o padre perguntou se ele aceitava Alice como esposa, sua resposta foi tão emocionada que fez metade da igreja chorar. Ricardo fez questão de incluir Daniel oficialmente nos negócios da família, logo depois do casamento. Ele viu como o genro tinha uma inteligência natural para os números e uma honestidade que era exatamente o que a empresa precisava. Daniel se adaptou rapidamente ao mundo dos negócios, mas nunca abandonou completamente o jardim. Todas as manhãs, antes de ir para o escritório, ele passava 1 hora cuidando das plantas, dizendo que era seu momento de meditação e conexão com a natureza. A gravidez de Alice foi tranquila depois dos primeiros meses. Ela brilhava de felicidade, e Daniel não conseguia parar de fazer carinho na barriga que crescia a cada dia. Ele conversava com o bebê todas as noites, contava histórias, cantava canções que tinha aprendido com a mãe. Alice se derretia vendo o marido se preparando para ser pai com tanto amor e dedicação. Numa manhã de dezembro, quando Alice estava com 8 meses e meio de gravidez, ela acordou sentindo as primeiras contrações. Daniel ficou mais nervoso que ela, correndo pela casa como um doido, pegando a bolsa que tinham preparado há semanas. O parto foi longo, mas sem complicações, e quando o bebê finalmente nasceu, chorou alto e forte, anunciando para o mundo que tinha chegado com saúde e disposição. "É uma menina", o médico anunciou, colocando a bebê no peito de Alice. Daniel chorou tanto que a enfermeira teve que trazer um lenço para ele. A menina era linda, com os olhos escuros do pai e os traços delicados da mãe. "Oi, minha princesa", Alice sussurrou, beijando a cabecinha pequena. "Eu sou sua mamãe, e esse homem chorão aqui é seu papai, que te ama mais do que tudo no mundo." Eles decidiram chamar a menina de Sofia, que significa sabedoria, porque queriam que ela crescesse sendo uma mulher inteligente e forte. Sofia se tornou a alegria da família inteira. Carmen e Ricardo eram avós completamente babões. Disputavam quem ia ficar com a neta nos finais de semana. Dona Ivone ajudava Alice com os cuidados do bebê, ensinando segredos que tinha aprendido criando os próprios filhos. Mariana era a tia mais dedicada do mundo, brincava com Sofia por horas seguidas. Daniel se revelou um pai ainda melhor do que Alice tinha imaginado. Ele acordava de madrugada para trocar fraldas sem reclamar, cantava para Sofia até ela adormecer, carregava ela pelo jardim, mostrando as flores e explicando como cada uma tinha seu tempo de florescer. "Igual a você, minha princesa", ele dizia para a filha. "Você vai crescer no seu tempo e vai ser a flor mais linda de todo o jardim." Quando Sofia completou 1 ano, Alice descobriu que estava grávida de novo. Dessa vez, a notícia foi recebida com ainda mais alegria por toda a família. Daniel mal cabia em si de felicidade, sonhando com a casa cheia de crianças correndo pelo jardim. "Nossa família está crescendo", ele disse para Alice, beijando a barriga que mal começava a crescer. "E eu não consigo imaginar coisa mais perfeita do que isso." Numa tarde de domingo, quando Sofia estava brincando no jardim sob os olhares atentos dos pais, Alice se apoiou no peito de Daniel e olhou para tudo que tinham construído juntos. A menina corria entre as flores, rindo daquele jeito gostoso que só criança sabe rir, enquanto os avós observavam da varanda com sorrisos de pura felicidade. "Você acredita que tudo começou com uma menina de 16 anos observando um rapaz de 18 anos pela janela?" Alice perguntou rindo da memória. Daniel riu também, beijando o topo da cabeça dela. "E você acredita que esse mesmo rapaz estava morrendo de medo de não ser bom o suficiente para essa menina, e hoje ele tem a família mais linda do mundo?" Eles ficaram ali abraçados, vendo Sofia brincar no jardim que Daniel cuidava com tanto amor,
sabendo que tinham encontrado algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando: o amor verdadeiro, uma família unida e a certeza de que, não importa que desafios o futuro trouxesse, eles iam enfrentar tudo juntos, com amor, coragem e fé no destino que os tinha unido para sempre. E assim chegamos ao fim de mais uma história que mostra como o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Alice e Daniel nos ensinam que não importa de onde você vem ou qual sua condição social. Quando o amor é sincero, ele supera qualquer barreira. O que mais me emociona nessa história é ver como eles respeitaram o tempo um do outro, como construíram uma base sólida de amizade antes de se entregarem à paixão. E quando finalmente se uniram, foi de uma forma tão bonita que gerou não só felicidade, mas também uma nova vida. Se você acredita no poder do amor verdadeiro, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve para não perder nenhuma história emocionante. E nos comentários me conta, você já viveu um amor que começou na amizade como Alice e Daniel? Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro existe e que sempre vale a pena esperar pela pessoa certa. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o amor encontre seus corações e até a próxima história aqui no canal.